pretendemos nessa noite dar continuidade, na verdade estou pretendendo finalizar com os irmãos o estudo da primeira carta do apóstolo Pedro. Nós começamos esse estudo no ano passado, né? No último estudo, nós chegamos quase até o final do capítulo 4. Ficou faltando o finalzinho do capítulo 4. Agora, o assunto que é tratado no finalzinho do capítulo 4, nós já tratamos lá no capítulo 3, por volta do versículo de número 17, onde Pedro fala, né, a respeito do sofrimento. Essa é uma carta cujo sofrimento é um tema muito proeminente. A carta foi escrita por Pedro para trazer consolo para aqueles que sofriam, para aqueles que estavam dispersos, para aqueles que eram peregrinos. E ali no capítulo 3, versículo 17, Pedro ensina, né, que se é para nós sofrermos, que a gente sofra para fazer o bem, né, por conta de fazer o bem, sofra por estar servindo a Cristo. E a gente explicou um pouquinho a respeito dessa questão desse sofrimento, né? Nós falamos das várias relações que existiam, falamos das relações do cristão com o Estado, do cristão no mercado de trabalho, do cristão entre os próprios cristãos, enfim. E em tudo isso, né, Pedro ele sempre foca essa questão do sofrimento. E se a gente observar o finalzinho do capítulo de número 4, ele vai justamente falar do mesmo tema. Ele vai falar que nós não devemos sofrer por fazer o mal, mas se é para sofrer, se é para ser perseguido, que seja por fazer o bem. O que é esse fazer o bem? É atuar na obra de Deus, é glorificar o nome do Senhor, é servir ao Senhor. Então esse é o final do capítulo de número 4. Então hoje, se der tudo certo, eu pretendo terminar com vocês o capítulo de número 5. E se o Senhor, né, assim confirmar no nosso coração, eu pretendo na próxima quarta-feira começar com vocês, né, se o Senhor não mudar, um estudo do Salmo de número 1, tá? Salmo de número 1. Eu pretendo começar com vocês e a gente pretende terminar aqui o estudo da primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 5. Eu vou pedir para os irmãos ficar de pé, nós vamos ler apenas o primeiro versículo, e vamos fazer uma oração, e logo depois os irmãos podem se assentar. A tradução que eu estou utilizando para esse final aqui de estudo é a King James atualizada. Então, se puder colocar no telão aí a King James atualizada, depois eu pediria para os irmãos, eu sei que na maioria a gente está usando a NVT, depois eu pediria que você pode até fechar e acompanhar com a gente aqui, que a gente vai fazendo uma exposição aqui, versículo por versículo, até chegar ao final. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Está conseguindo aí a King James? Eu vou fazer a leitura, depois os irmãos já conseguiram já. É a mesma aqui que eu estou acompanhando então. Diz assim a palavra do Senhor: suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, e eu sou também presbítero, como eles, testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo, e, certamente, coparticipante da glória que há de ser plenamente revelada. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos por estarmos na sua casa. Pai, queremos nesse momento pedir perdão, Pai, pelas nossas falhas, os nossos pecados, aqueles, Senhor, inclusive que nos são ocultos, ó Deus. O Senhor possa agora atuar, Senhor, na minha vida, na vida dos meus irmãos, preparar-nos, ó Pai, para poder receber a Tua palavra e que, acima de tudo, Pai, o Teu Espírito Santo possa nos ungir, possa nos instruir e possa abrir, Senhor, o nosso coração e o nosso entendimento para que sejamos, ó Deus, modificados, edificados, ó Deus, consolados pela Tua palavra e orientados por ela.
que a tua presença esteja em nosso meio, Pai, que o teu Espírito Santo nos ajude nessa noite. É a nossa oração que nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, Pedro, ao chegar ao final dessa carta, ele vai falar um pouquinho com os líderes da igreja cristã daquela época. O contexto, como os irmãos sabem, era um contexto de profundo sofrimento, de profunda perseguição dos cristãos, e num momento de muito sofrimento, num momento de muita perseguição, é importante que haja uma liderança preparada, é importante que haja uma liderança firme para que esses irmãos não venham, a desfalecer, enfim, para que eles possam continuar firmes no caminho do Senhor. Então, Pedro, ele vai começar aqui a falar com os líderes cristãos. Então, quando a gente faz a leitura do versículo de número 1, ele vai falar o seguinte: olha, suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós. E aí ele vai falar o seguinte: eu sou também presbítero com eles. Quando a gente lê a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, a gente vai ver alguns termos que nós podemos dizer que esses termos são intercambiáveis, são praticamente sinônimos. Então, por exemplo, você vai ver em alguns lugares a palavra presbítero. Você vai ver em outros lugares, às vezes muda até de tradução para tradução, a palavra, ao invés de ser presbítero, ela é ancião. Eu estou lendo aqui a versão em português King James atualizada. Se a gente pegar a King James fiel, não está escrito presbítero, está escrito ancião. Então, na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, a gente vai ver a palavra ancião, a gente vai ver a palavra presbítero, e a gente vai ver a palavra pastor, e a gente vai ver a palavra bispo. Tá? Então é lógico, cada uma dessas palavras, ela tem algum significado, mas principalmente a palavra presbítero, ela muitas vezes ela é mudada pela palavra ancião. E é a mesma coisa, presbítero, ancião, bispo, pastor, nós estamos falando do mesmo líder aqui. E o que é esse líder? A palavra, por exemplo, ancião, quando a gente pensa em ancião, a gente pensa em alguém mais velho. Então, o ancião, o pastor, o presbítero, nós estamos falando do mesmo tipo de líder, ele não necessariamente precisa ser alguém mais velho em termos de idade. É lógico que isso muitas vezes acontecia, Alguém que já tinha uma experiência de vida maior, que já tinha uma vivência cristã, e ali era o ancião. Na verdade, eu não tenho tempo aqui para poder me aprofundar nessa questão do tema, mas a gente vai ver a questão do ancião, dessas lideranças, lá no Velho Testamento. Então, a gente observa, com relação a Moisés, existe aquela passagem famosa que Moisés estava sobrecarregado, por ter que julgar as questões daquele povo, e chega ali o genro, de Moisés e fala: olha, Moisés, vamos facilitar, escolhe aí homens idôneos, para que sejam líderes de grupos específicos, e aí você fica apenas com as questões maiores, e você não vai ter que se reportar pessoa por pessoa, mas você vai facilitar, Então eles vão atuar ali junto àqueles grupos e você vai atuar junto a eles e junto às questões maiores. Então a gente percebe que lá no Velho Testamento já havia, a figura dos anciãos, Depois a gente vai ver a questão no Sinédrio e assim por diante. E quando a igreja de Deus começa ali em Atos, a organização da igreja, como a gente conhece aqui no Novo Testamento começa, a gente já vai ver logo no princípio do livro de Atos uma questão relacionada às viúvas, a distribuição de alimento para as viúvas. E ali surge a figura do diaconato. Então, os apóstolos que estavam ali, então eles olham e falam: peraí, nós
precisamos instituir pessoas que possam servir, que possam tomar conta dessa área, para que a gente se dedique à oração, à pregação da palavra e etc. Né? Então a gente vê isso logo no início do livro de Atos. Um pouco mais, se nós avançarmos a leitura do livro de Atos um pouco mais à frente, a gente vai ver, se não me falha a memória, por volta de Atos 14, Atos 15, surgir ali a figura do presbitério, do presbítero, que é esse líder, ou seja, o apóstolo, ele era aquele enviado, né? Então quem que era o apóstolo? Era alguém que era chamado e comissionado pelo próprio Senhor Jesus. E ele era, né? Você vai ver Pedro falar aqui na sequência, ó, ele fala assim, eu sou presbítero como eles e sou testemunha ocular. Então isso é um ponto muito importante quando a gente lê a Bíblia, né? Também não tenho tempo aqui, mas poderia pegar outros versículos aqui para mostrar para os irmãos que o apostolado, biblicamente falando, ele cessou lá com os apóstolos. Porque quem são os apóstolos? Foram pessoas que foram chamadas, comissionadas, instruídas pelo próprio Senhor Jesus, que é o caso de Pedro aqui. Foram testemunhas oculares, né? O apóstolo Paulo teve aquela conversão dramática no caminho de Damasco e também teve o seu chamado diretamente pelo Senhor Jesus, foi testemunha ocular e também foi comissionado. E esses homens, eles foram utilizados para serem ali os pilares, né? Os fundamentos ali da igreja cristã, de certa forma. Então hoje a gente se baseia na doutrina dos apóstolos. E essa doutrina dos apóstolos foi recebida, né, diretamente através de inspiração do Espírito Santo do Senhor Jesus. Então foram pessoas que tiveram um comissionamento especial, um relacionamento direto, né, uma testemunha ocular, que é o caso de Pedro aqui. Então hoje a gente entende, biblicamente falando, e aí eu estou falando daquilo que eu acredito pelo pouco que eu conheço da Bíblia, que o ministério de apóstolo não existe, né? Pelo menos biblicamente, conforme você pode falar assim, mas o apóstolo é um enviado. Tá? Então o sujeito que está indo lá, está sendo um enviado e que é um grande líder, é um apóstolo. Não, né? Não é isso que a gente vê na Bíblia. É lógico que ele era um enviado, né? Quando a gente fala lá no início da igreja cristã, esses apóstolos, assim como Pedro, Paulo e outros, eles iam para várias localidades pregando o evangelho. Então o apóstolo era ali um missionário. E aí ele chegava numa determinada localidade, e ali começava uma igreja, e aí ele instituía, então, a figura do líder daquela igreja, do presbítero, do ancião, do bispo, né? Daí também vem a palavra bispo, que significa uma supervisão, aquele que vai supervisionar. Então, quem que é o ancião, o bispo, o presbítero, o pastor? É alguém que está entre as ovelhas e está sobre as ovelhas. Então, ao mesmo tempo, ele vai cuidar de questões de supervisão, questões eclesiásticas na casa de Deus, mas ele também vai ter uma relação de proximidade maior com as ovelhas. Então, esse é o pastor, esse é o presbítero. E Pedro, ele vai falar, olha, eu sou também pastor, eu sou também presbítero com eles. Então, quando a gente vê, né, a função de pastor, que você pode chamar de pastor, de bispo, de presbítero, eu sei que no desenvolvimento da igreja cristã, e dependendo das denominações, cada palavra dessa daí, então tem igreja que vai chamar de bispo, tem igreja que vai chamar de presbítero, tem igreja que vai, o reverendo, enfim, nós estamos falando, irmãos, de líderes, nós estamos falando aqui de pastores, tá? E o que é o pastor? O pastor é alguém que vai alimentar a ovelha, é alguém que vai defender a ovelha, é alguém que vai andar mais junto com a ovelha, é alguém que vai orientar, ele vai ser um guia espiritual da ovelha. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui, para que vocês entendam bem. Esse tempo atrás aconteceu até um fato interessante. Eu ia cortar, eu vou, né, num determinado irmão cortar cabelo, e aí ele sempre chegava lá, ô pastor, isso, aquilo, ele me chamava de pastor. Aí um determinado dia eu falei para ele, eu não sou pastor não, né? Ele falou, você não é pastor? Eu falei, não, eu sou só um professor,
né? Eu sou um mero, né, ensinador da palavra de Deus, né? Aquilo que dentro do ministério aqui da Bíblia, né, o pessoal vai chamar, mas eu também não gosto, né? Hoje em dia se fala essa palavra, né, e dá uma impressão que você é melhor do que alguém, a palavra mestre, né? Falou, então você é um mestre. Fala, não, né? Se é assim, tudo bem, né? Mas eu não sou um pastor. De certa forma, irmãos, todo mestre também assume uma função de pastor. Se a gente pegar a tradução do versículo 2, que a gente tem aqui, quando fala assim, pastoreai o rebanho, em algumas traduções está falando assim, alimentai o rebanho. Então, de certa forma, todo mestre também exerce uma função de pastor, porque quando eu alimento a igreja de Deus, quando eu forneço essa alimentação, eu também forneço uma certa direção. Então o mestre é aquele que vai ter uma facilidade para poder extrair estudos, extrair princípios, extrair ensinamentos da palavra de Deus, é alguém que vai ter um foco, um aprofundamento maior e uma facilidade maior na palavra e vai servir para poder o quê? Alicerçar a igreja na palavra de Deus. O pastor, ele já vai ter uma proximidade maior com as ovelhas. Ele já vai ter uma intimidade maior com as ovelhas. Deixa eu dar um exemplo para facilitar para os irmãos. Essa palavra pastor, ela vem também lá do Velho Testamento e ela vem do literal, né? Quando a gente pensa em Davi, que foi um rei, foi também um pastor de ovelhas, né? Tem o famoso Salmo 23 e, enfim, vários exemplos de pastor literalmente falando. Vamos pensar aqui numa fazenda, tá? Uma fazenda de ovelhas. Então vamos pensar o seguinte, apenas para facilitar o entendimento. Numa fazenda de ovelhas, nós teríamos, às vezes, a figura do nutricionista das ovelhas, daquele que vai preparar o alimento e, às vezes, ajudar a treinar a ovelha. Aquele ali é o mestre. Tá? Mas quem que é o pastor? O pastor é aquele que está no meio das ovelhas, que participa mais ativamente ali do dia a dia das ovelhas, que vai dirigir essas ovelhas, entende? Então, as duas funções, irmãos, elas se complementam e, às vezes, até se confundem. E quando a gente fala num pastor, o pastor também é um mestre. Tanto é que uma das qualidades do presbítero, do pastor, é que ele seja apto para ensinar. Quando a gente olha lá a respeito de alguns ministérios da Igreja de Deus, que está lá em Efésios 4:11, está falando lá de pastores e mestres, né? Então ela já fala pastores e mestres. Então eu quis passar tudo isso para os irmãos para poder chegar num ponto que é muito importante aqui, que é o ponto do chamado, que é o ponto da vocação. Tá? Então olha só, ele fala assim, suplico portanto aos presbíteros ou aos pastores ou aos anciãos, aos bispos que há entre vós, e eu também sou presbítero, eu também sou pastor juntamente com eles, só que eu sou testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo, ou seja, eu sou apóstolo. Tá? E Pedro também se apresenta como apóstolo em outras partes, né? Assim como Paulo também se apresenta como apóstolo. E aí segue o texto, ele vai falar assim, olha, certamente coparticipante da glória que há de ser plenamente revelada. A gente não pode esquecer que Pedro, ele participou daquele episódio da transfiguração, lembra no monte? Enfim, ele teve ali um aperitivo, se é que eu posso dizer assim, dessa glória. Né? Então ele sentiu ali o que era a glória de Deus. Ele falou, Senhor, vamos fazer aqui tendas e vamos ficar aqui. Então o que Pedro está fazendo aqui? Pedro está chamando a atenção daqueles líderes, daquele pessoal que vivia naquele contexto de extrema dificuldade, perseguição, sofrimento, e está falando o seguinte, gente, há uma glória que há de ser revelada. Eu sou coparticipante dessa glória e vocês também são coparticipantes dessa glória. Ou seja, Pedro está chamando a atenção naquele contexto para que o pessoal não olhasse fixamente para aquela situação difícil, para aquela situação de sofrimento, mas que Pedro olhasse para a glória que eles vão ter, para a glória que há de ser revelada. Então, o que a gente aprende aqui? A gente aprende, né? Nós também passamos hoje em dia sofrimentos, nós também passamos dificuldades. Por exemplo, quando a gente pega um pastor, o pastor tem que ter um chamado.
Por quê? Porque se o pastor for ser pastor conforme está escrito aqui na palavra de Deus, ele não vai aguentar se ele não tiver um chamado. E mesmo que ele tenha um chamado da parte de Deus e seja comissionado por Deus para ser um pastor, haverá momentos de extrema dificuldade. E nesses momentos de extrema dificuldade, talvez ele vai falar assim, mas eu vou largar de mão disso, eu vou parar porque está muito difícil, porque não dá mais. E nesses momentos, né, o que a palavra nos ensina aqui? Que a gente tem que olhar para essa glória que há de ser revelada. Né? Pedro vai falar mais à frente aqui da recompensa desses bons pastores aqui. Então, naquele momento de extrema dificuldade, Pedro está ensinando para aquele povo, ensinando para aqueles líderes, para não focar a dificuldade, mas para olhar para o futuro, para olhar para o céu, para olhar para a recompensa. Né? Quando a gente pensa dessa forma, vamos pegar aí, né, talvez... Acredito que um dos homens financeiramente mais ricos desse mundo, eu acho que é o dono da Amazon lá, né? Tem o Jeff Bezos, tem o Bill Gates da Microsoft. Mas eu te pergunto, se esses homens não forem regenerados, se esses homens não nascerem de novo, no momento em que eles morrerem, eles têm o quê? Eles levam o quê? Qual foi a riqueza? Agora, irmãos, no momento em que nós morrermos em Cristo, naquele momento nós vamos tomar posse de toda essa glória que há de ser revelada. Irmãos, é bem-aventurança eterna. Eu acredito que no primeiro momento que nós pisarmos no céu, às vezes a gente fala assim, mas quando chegar no céu eu vou perguntar para Jesus como é que é isso, como é que é aquilo, por que aconteceu aquilo, por que aconteceu aquilo. Eu acredito que no momento em que você pisar no céu, isso vai ser tão banal, você vai esquecer disso tudo, você não vai ter questionamento, você não vai ter nada. Por quê? Porque a glória que há de ser revelada, irmãos, é muito grande. É algo tão maravilhoso que a gente nunca vai conseguir nessa terra aqui mensurar o que é. E Pedro, se a gente observar, né, quem estudou comigo essa carta, vai observar que Pedro sempre vai fazer isso. Pedro sempre vai abrir os nossos olhos para o que nós somos em Cristo Jesus, para o que nos espera, para essa bem-aventurada esperança. E aqui ele está fazendo a mesma coisa e endereçando isso agora aos líderes, endereçando agora aos presbíteros. E no versículo 2 ele vai falar assim, olha, pastoreai o rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado. Então ele está falando o seguinte, ele está falando, gente, vocês têm pessoas, vocês têm ovelhas que estão debaixo do seu cuidado. Pastoreiem, alimentem essas ovelhas, defendam essas ovelhas, lutem por elas, guiem essas ovelhas, ajudem essas ovelhas, exortem, consolem, ou seja, pastoreiem o rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado. E aí entra uma parte muito importante, e aí tem a ver, eu vou linkar com a questão da vocação que eu falei no começo. Não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Então olha só, quando Deus te chama para fazer alguma coisa, Ele te dá o dom. Ele te dota, ok? E quando você tem o dom para fazer alguma coisa, seja qual for a dificuldade, ela não é grande o suficiente para poder te abalar, porque você tem o dom para fazer aquilo. E por que você tem o dom para fazer aquilo? Porque você foi chamado para fazer aquilo. Se a gente pegar o próprio exemplo dos apóstolos, olha, eu vou pegar o exemplo de Pedro, um pescador, um homem que não tinha, né, o conhecimento de um apóstolo Paulo, que não tinha a erudição de um apóstolo Paulo, mas ele foi um homem chamado, ele foi um homem comissionado e, portanto, dotado da parte de Deus. Deus lhe deu esse dom, Deus que capacita. E quando Deus chama, irmãos, Ele capacita, Ele dá o dom. E quando Deus te chama, te capacita, você não faz nada por constrangimento. Você não faz nada por necessidade, mas você faz aquilo voluntariamente. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Nós temos aqui, esses dias para trás, acho que o pastor Vanderlei estava falando da questão do João, né, e da Marina, que são missionários, né, que foram recentemente
saíram recentemente, estão lá do outro lado do mundo, né, num país estranho, numa sociedade totalmente diferente da nossa, e ali com três crianças pequenas. Gente, quando a gente pensa, nós, né, que não fomos comissionados, que não fomos chamados, que não fomos dotados, a gente olha para aquilo e fala assim, mas isso é loucura. Mas se você chegar para alguém, né, como acredito que é o caso do João e da Marina, que foram comissionados, que foram chamados, que foram dotados, que Deus lhes deu esse dom, irmãos, não interessa a dificuldade, não interessa, para eles não se veem fazendo outra coisa, entende? E aí eu vou voltar lá no início da explicação. Quando o meu, né, o cabeleireiro lá perguntou, né, eu falei o seguinte, eu não tenho dúvidas de que eu tenho um chamado para ensinar a palavra. Eu faço isso com uma tranquilidade enorme. Eu tenho a capacidade de olhar um texto e extrair ensinamentos dele com uma facilidade enorme. Eu consigo memorizar textos e memorizar doutrinas e memorizar frases e memorizar, inclusive, versículos e referências com uma facilidade enorme. Mas olha só, às vezes eu estou orando pelos meus irmãos da igreja e eu lembro, né, mais ou menos da face, mas esqueço o nome. Ou às vezes, né, eu tenho uma dificuldade com fisionomia, eu tenho dificuldade com nome. Então, por exemplo, se eu sei que, eu até falei com o pastor Vanderlei, né, muitas vezes não, acho que uma ou duas vezes ele me chamou para ser pastor, eu falei, pastor, eu me sinto honrado pelo chamado, mas eu sei que Deus não me chamou ainda, entende? Eu sei disso, e não adianta eu fazer algo por constrangimento. O que é constrangimento aqui? Vou dar um outro exemplo para você entender melhor. Eu, na minha época de estudante, eu tinha um amigo, isso acho que no colegial, eu tinha um amigo que se chamava Almir. E o Almir era um gênio em termos de matemática. Às vezes a professora estava começando a passar uma nova equação, ele já sabia a resposta, ela não tinha nem ensinado. Só que quando tinha uma aula de história, e o Almir era chamado à frente para fazer uma apresentação, ele ficava todo vermelho, gaguejava, não saía nada. Ou seja, o Almir tinha um dom, ele nasceu com um dom para exatas, para matemática, mas ele não tinha dom nenhum para falar, ele não tinha dom nenhum quando se tratava de simplesmente ler algo da parte de uma matéria como geografia e história e explicar isso. Ele era inteligentíssimo, mas ele não conseguia explicar. Então, irmãos, dom é isso. Quando o Almir, ele pegava um cálculo matemático e depois a gente passou a estudar física junto, química, ele fazia isso com o pé nas costas. Mas quando ele tinha que explicar um texto de geografia, de história, ele ia mal nessas matérias. Por quê? Porque ele claramente não era dotado para isso. Entende? Então, quando ele era chamado, né, a explicar alguma coisa lá na frente de uma matéria, por exemplo, como história, ele passava por constrangimento, porque aquilo não era fácil para ele, aquilo era difícil para ele. Então, quando a Bíblia fala por constrangimento, tá? Ela está falando, olha, vocês não têm que fazer por necessidade, vocês não têm que fazer simplesmente por fazer, vocês não têm que fazer por obrigatoriedade, mas tem que ser algo voluntário, algo que brota naturalmente de dentro de vocês. Eu lembro que na igreja que a gente pertencia antes, né, que o pastor Vanderlei também estava lá, um pouco depois que o pastor Vanderlei saiu, eu fiquei um tempo lá, eu participei de uma reunião, era uma reunião com vários líderes de congregações e tinha o pastor principal. E o pastor principal, naquele momento, ele estava selecionando algum daqueles líderes de congregação. E eu não me lembro, irmão, se era para ser, acho que era para ser pastor, para ser promovido. Lá tinha, né? Então, tinha lá o diácono, depois o presbítero, depois o pastor. Né? Tinha essa escala lá. E aí estava passando alguns, escolhendo alguns que ia passar para ser pastor. E eu me lembro que um daqueles dirigentes de congregação, né, vamos imaginar que ele chamou dois e não chamou aquele dirigente. E aquele sujeito, né, inclusive era um sujeito grandão, e ele levantou assim e falou assim, e eu? Sabe, eu falei, gente, ele vai avançar agora para cima do pastor, né? Enfim, e aí depois o pastor teve que explicar, mas ele ficou nervoso, né?
Enfim, irmãos, isso é uma ignorância com relação ao chamado bíblico. Porque quando há um chamado bíblico, ele nasce e floresce naturalmente, é uma coisa natural. Eu não lá atrás, né, quando eu comecei a ensinar a palavra do Senhor, foi algo natural. E hoje, né, eu passo muitas vezes por problemas, eu passo por perseguições. Todos nós que pregamos a palavra, que ensinamos a palavra, nós somos perseguidos. E muitas vezes somos perseguidos diretamente pelo inimigo. E eu passo por isso. Né, eu sofro na minha própria pessoa. Só que eu posso sofrer o que for. Eu nunca vou parar. Por quê? Porque eu sou comissionado, eu sou dotado para isso. E isso tem que acontecer na vida do mestre, isso tem que acontecer na vida do pastor. Isso acontece na vida do missionário. Ele pode passar a dificuldade que for, mas ele não está fazendo aquilo por dinheiro, ele não está fazendo aquilo pelo interesse dele, ele está fazendo aquilo porque ele nasceu para fazer aquilo. E por que ele nasceu para fazer aquilo? Porque ele foi dotado, ele foi comissionado, ele foi chamado por Deus. E quando alguém é dotado, chamado, comissionado por Deus, não tem dificuldade que vai abarrar ele, não tem nada que vai abalar ele. E quanta diferença, irmãos, a gente vê para o que acontece muitas vezes em certas igrejas, e certos ministérios por aí. Porque muitas vezes o sujeito ele vai assumir uma função de liderança para quê? Cada posição, ou às vezes porque vai render algo para ele, né? Então Pedro está chamando a atenção, ele fala, gente, vocês não podem fazer por constrangimento. Há casos também, né, em que a pessoa entra para um ministério, né, eu não estou aqui generalizando, mas os irmãos sabem que é verdade, e que há ali o problema da indolência. Eu conheço pastores por aí, graças a Deus, não estou falando daqui, tá, irmãos, da comunidade, mas que o sujeito ganha e ele fica parado o dia inteiro. É um sujeito indolente, é um sujeito que a igreja, às vezes ele está numa igreja e faz anos que ele está na igreja e a igreja está só regredindo e ele está lá, está recebendo em tempo integral, não tem, né, nenhuma outra profissão que o atrapalhe e está lá. Então Pedro está chamando a atenção, fala, gente, vocês são líderes, se vocês têm um chamado, exerçam o chamado. Né? Pedro, né, uma outra parte da palavra de Deus vai falar o seguinte, ó, quem é chamado para ensinar, que haja dedicação ao ensino. Então, muitas vezes, né, quando a gente traz algo simples para os irmãos, como está aqui, 40, 50 minutinhos, a gente passa por muita pesquisa. Né? Antes de eu trazer qualquer ensinamento aqui, eu já vi muita coisa, e muitas vezes de lá de trás, desde dos ensinamentos de pastores, de grandes mestres lá de trás, até o pessoal atual, enfim, há uma dedicação para aquilo. Então, por que eu estou falando isso? Primeiro, quando Deus te chamar para fazer alguma coisa, vai ser algo espontâneo, vai ser algo natural, e vai ser algo que você não vai se ver fazendo outra coisa. Se tem um constrangimento, se tem uma dificuldade, se tem uma dúvida, é um sinal amarelo. Entende? E isso, irmãos, é um princípio simples que eu estou ensinando para vocês e que, se fosse aplicado em muitas igrejas por aí, evitaria muito prejuízo para a obra de Deus. Por quê? Porque tem muito pastor que não é comissionado. Tem muito mestre que não é mestre coisa nenhuma. Entende? Então, é algo sério que Pedro está trazendo aqui. Olha, gente, que não seja por constrangimento, que não seja simplesmente pelo lucro. Eu me lembro que eu assisti uma pregação, se eu não me engano, do Hernandes Dias Lopes, que ele fala que logo no começo do ministério dele, ele estava exercendo um pastorado numa determinada igreja, e ele foi, acho que, pregar num outro local, e o pessoal chegou para ele e falou o seguinte, falou, pastor, a gente não sabe quanto que é, né, que o senhor está recebendo lá, mas a gente quer que o senhor venha para cá e seja o que for que o senhor está recebendo lá, o senhor vai ganhar o dobro. E ele falou o seguinte, falou, olha, você vai me desculpar, mas o meu ministério não está numa vitrine. Entende? Irmãos, as coisas de Deus são para honrar a Deus, as coisas de Deus são para servir a Deus. Não é por nós, não é o nosso conforto, não é a nossa autopromoção, não é o que nós queremos, não, a glória de Deus é que está em foco. Então, quando a gente ensina, a gente tem que ensinar para quê? Para estruturar, para fundamentar a igreja de Deus. Se
Se tiver que exortar, nós temos que exortar. Se tiver que chamar atenção, nós temos que chamar atenção. Nós temos que pregar a palavra, temos que ser bíblicos. E o pastor, né, o presbítero, o líder que está falando aqui, ele tem que fazer isso de boa vontade. É o que Pedro está falando aqui, voluntariamente. Não, né, até usa uma palavra aqui forte, né, não por sórdida ganância. Quantos pastores, né, em tantas igrejas por aí estão exercendo um ministério simplesmente com interesses, né? E o nosso único interesse deve ser servir a igreja de Deus e glorificar o nome do Senhor. E aí Pedro vai continuar, ele vai falar assim, olha, nem como ditadores daqueles que vos foram confiados, antes tornando-vos exemplos do rebanho. O que Pedro está falando? Gente, o rebanho não é nosso. O rebanho, né, ele vai falar aqui no versículo 4, ele é do Supremo Pastor. A igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. Então não podemos agir como ditadores, né? Não podemos agir de uma maneira orgulhosa sobre a igreja de Deus, mas sim dando exemplo. Então o líder, né, seja ele um mestre, seja ele um pastor, ele tem uma responsabilidade muito dura, muito grande. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para ele como exemplo. Peraí, como é que essa pessoa vive? Como que essa pessoa fala? Como que essa pessoa age? E nós sabemos que nós não somos melhores do que ovelha nenhuma. Muito pelo contrário, os mesmos pecados, as mesmas tentações, os mesmos erros que uma ovelha está sujeita, o pastor também está. E muitas vezes ele é mais atacado ainda do que a ovelha. Entende? Daí a nossa necessidade de sermos o quê? Humildes. E aí Pedro vai entrar agora no tema da humildade. No versículo 4 ele fala assim, ora, assim que o Supremo Pastor, aqui ele está falando de Jesus Cristo, se manifestar, recebereis a imperecível coroa de glória. Em algumas traduções vai falar a imarcessível. Por quê? Naquela época era muito comum, né, haver certas competições, e o sujeito recebia uma coroa, mas era uma coroa feita de folhas e flores. Alguns falam que essa coroa que ele está se referindo aqui, né, eu não sei, eu não pesquisei a palavra no original, que seria uma coroa de amaranto. Tá? Então, por isso ele usar o termo imperecível. Aqui ele não está, ele está lembrando da figura da coroa, daquela coroa que muitas vezes era de folha e de flores, porém ele está falando da recompensa dos líderes, cuja obra, quando for julgada, não vai virar palha. Sabe, aquela obra que vai ser ouro, que peraí, esse aqui fez, mas ele fez para servir. Ele fez por amor, ele fez por dedicação. Ele não olhou as adversidades, ele não olhou, né, tudo que estava contra ele. Ele não olhou o sofrimento, ele superou o sofrimento. Por quê? Porque ele queria servir a igreja de Deus. Porque ele queria glorificar o nome do Senhor. Esse receberá a coroa, esse receberá a recompensa. E aí no versículo 5 ele parte para certos conselhos finais. E aqui ele vai falar agora com os jovens, né? Primeiro ele fala com aqueles mais experientes na palavra, com aqueles que não são neófitos, né? Que já têm uma vivência, uma maturidade espiritual, que ele vai chamar aqui de presbíteros ou anciãos, que são os pastores, os dirigentes daquelas igrejas. E aí ele vai falar no versículo 5, olha, do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos. Então ele está falando, olha, vocês que são jovens, né? Se tem um irmão que tem, né, uma maturidade, se tem um líder, seja submisso a esse líder. E aí ele vai falar, e todos vós igualmente tratai com humildade uns aos outros. Então ele vai falar o seguinte, que essa relação de humildade, ela tem que ser geral entre nós. Então, se eu sou um líder, eu também não posso assumir a posição assim, eu sou um líder, você tem que ser humilde, mas eu não. A humildade, primeiro ele exalta, né? ele destaca a questão. Ele começa a falar com os anciãos, depois ele fala para os jovens, ele vai falar para os jovens serem submissos a esses anciãos, e depois ele vai falar com todos. Sede todos também humildes entre vós. O que é a humildade, irmãos? A humildade é nós sabermos o nosso lugar. A humildade é nós sabermos o quê? Que se não for Deus na nossa vida,
Irmãos, não tem uma batida do coração, não tem uma respiração que não venha da parte de Deus. Seria impossível qualquer um de nós subir aqui num púlpito e falar qualquer coisa. Se a gente falar qualquer coisa aqui de nós mesmos, vai sair só abobrinha. Tudo vem de Deus, então nós temos motivos de se orgulhar em quê? A única coisa que a gente tem que falar se alguém vai se orgulhar, né, se orgulhe em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então tem que haver uma relação, né, a gente pode ver isso também lá no livro de Efésios, de ser de todos, né, que haja uma submissão entre todos, que haja um sentimento de quê? De humildade. Aí ele vai fazer uma citação aqui no final do versículo 5, ele vai falar assim, olha, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aqui ele está citando Provérbios 3:34. Então, por que está citando isso aqui? Se a gente pegar em toda a palavra de Deus, a gente vai ver que se tem algo que Deus odeia, é o sujeito ser arrogante. O primeiro pecado que aconteceu foi a soberba de quê? Satanás, que era Lúcifer, que se ensoberbeceu, que quis ser igual a Deus. E quando ele tenta o homem e a mulher, ele também vai por esse viés da soberba, da arrogância. Sabe, de querer conhecer, né? Ah, Deus não está querendo que vocês sejam igual a Ele, que vocês conheçam. Não, sabe? Enfim, tudo que irmãos, e a gente percebe isso, é tão patente isso, que a gente percebe isso até no dia a dia, até fora da igreja. Né? Eu tive recentemente conhecimento de uma situação de um determinado, né? De uma determinada pessoa, né, vamos falar assim, que há alguns anos atrás ela era dona de uma das empresas mais proeminentes de Franca. E ela era uma pessoa que se orgulhava daquela posição, do que tinha, do nome da empresa e etc. e tal. E hoje essa pessoa está numa situação delicada, que ela não tem nem crédito mais. Sabe? Então, outrora você via, você falava assim, nossa, né? E a pessoa se colocava, não, né? Eu sou o tal, a minha empresa é a tal, isso, aquilo, aquilo outro. Então a gente percebe que até fora da igreja, Deus chega lá e dá uma rasteira naquele que é soberbo, naquele que é orgulhoso. Então, o apóstolo vai falar o seguinte, olha, versículo 6, sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Isso aqui, irmãos, inclui até o contexto de sofrimento. Às vezes nós estamos passando por uma determinada situação e muitas vezes nós temos aquela arrogância de questionar Deus. Ah, mas Deus, por que isso? Por que aquilo? E Deus, não é justo que eu passe isso? Irmãos, você conhece o Deus que você serve? Um Deus soberano. É um Deus todo-poderoso. É um Deus que conhece todas, é um Deus que não erra. Nós erramos, Ele nunca erra. Nós não sabemos o que acontece na próxima curva. Ele sabe toda a história. Ele é soberano. Então vamos nos humilhar debaixo dessa potente mão de Deus. E Pedro vai falar, olha, no tempo certo, Ele vai te exaltar. E aí o versículo 7, né? Quando você está passando por uma situação adversa, quando você está passando por sofrimento, quando você está com dúvida do que vai acontecer, o que é comum acontecer com a gente? A gente fica ansioso, não é? A gente fica preocupado. Quando você não tem controle sobre uma determinada situação, sobre uma determinada circunstância, é natural nós ficarmos o quê? Ansiosos. E aí Pedro vai falar o seguinte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. A figura que ele está usando aí é de alguém pegar, imagina um cavalo, você vai pegar ali e lançar um manto sobre o lombo do cavalo, uma carga ali sobre ele. É a figura que ele está usando aqui. Então pega essa ansiedade, né, na hora que ela vier, e lança ela sobre o Senhor, por quê? Porque Ele tem cuidado de nós, ou seja, a situação não saiu fora do controle dele, saiu fora às vezes do nosso controle. A situação é adversa para nós, para ele não.
Então esses irmãos estavam passando por uma situação dificílima. E era natural que eles ficassem ansiosos, muito mais do que nós. E Pedro vai falar, olha, se humilhem, espere no tempo certo. Tem uma recompensa chegando aí, tem uma coroa de glória separada para vocês aí, segura firme. Se humilhem debaixo da potente mão de Deus, por quê? Porque Ele, ao tempo certo, vos exaltará. E no versículo 8, ele vai falar assim, olha, sede sensatos e vigilantes. Numa outra tradução fala sóbrios e vigilantes. E aí ele fala aquele famoso versículo que ele fala assim, olha, o diabo, vosso inimigo ou vosso adversário, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Você já viu como é que o leão faz quando o leão vai atacar? O leão, se ele tem uma presa ali, ele está de olho naquela presa para poder pegar, aquela presa está sozinha, você não vai ouvir o leão rugindo. Porque se ele rugir, ele alerta a presa e a presa pode fugir, não é verdade? Quando que você vai ver o leão rugindo? Quando tem uma manada. Por quê? Porque ele solta aquele rugido amedrontador e um daqueles animais se desgarra da manada. E aí ele vai lá e pega aquele. O que a palavra nos ensina aqui, irmãos? Nós temos um rugido aqui. Nós temos um inimigo que quer nos pegar, que quer nos atrapalhar, que quer nos devorar, se for possível. Quer nos assustar. Mas, irmãos, se nós estamos firmes, e Pedro vai falar, resistir-lhes, ficando firmes na fé, não tem jeito. Porque quando a gente está unido ao corpo de Cristo, quando a gente está unido com Jesus, esse inimigo não pode fazer nada. O inimigo não tem poder de devorar cristão nenhum. Principalmente se esse cristão está em comunhão com Cristo e com a igreja de Deus. Ele pode rugir, mas ele não pode te devorar. E seja o que for que o Senhor permitir, Ele vai fazer dentro da permissão do Senhor. E até no tempo que o Senhor determinar. Basta a gente olhar lá a história de Jó. Né? E aí Pedro vai falar o seguinte, versículo 9. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé. Paulo vai falar de nós usarmos o escudo da fé. Como é que era o escudo nas guerras ali naquela época? O escudo não era um escudo pequenininho. O escudo era um escudo grande. Quando muitas vezes acontecia uma guerra, havia a situação dos flecheiros. E aí era necessário que o sujeito colocasse aquele escudo protegendo o corpo dele inteiro, porque senão alguma flecha poderia cair e ser fatal. Então Pedro está falando, olha, a fé de vocês é isso, ela é suficiente para proteger vocês como um todo. E como que a gente resiste na fé, irmãos? A gente resiste na fé através da palavra de Deus, a gente resiste na fé através da oração. Não tem uma fórmula mágica aqui que você vai falar, porque, inimigo, eu estou te resistindo na fé, isso é tudo balela, irmãos. Você resiste na fé quando você está buscando Deus em oração e quando você está buscando fortalecimento de Deus através da palavra. É aí que você resiste na fé. Fica firme na palavra, fica firme na oração. Participa dos estudos na casa de Deus, participa dos trabalhos da casa de Deus e vê se você não vai se fortalecer. Vê se o inimigo vai conseguir devorar, vê se o inimigo vai conseguir agir. Mas às vezes a gente dá uma fraquejada, né? Fica frio na oração, deixa para ler a Bíblia na hora que dá, se é que vai ler, sem aquele compromisso, começa a faltar da casa de Deus, não valoriza os estudos, e aí a gente vai ficando fraco, a gente vai tirando aquele escudo da nossa frente, e aí as flechas do inimigo começam a entrar. E de repente, quando a gente vê, a gente fala, nossa, fiz besteira. Por que aconteceu isso? Mas quando a gente vai olhar, às vezes, a vida da gente, teve algum momento, alguma situação que a gente deu brecha para o inimigo, que o escudo da fé
não estava bem colocado na nossa vida. E aí acontece. Então Pedro vai falar no versículo 9, resistindo-lhes, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Pedro vai falar, vocês estão pensando que é só vocês? Não é só vocês. Quando a gente está sofrendo, né, a gente tem a tendência de achar que é a gente. Né? Quando a gente está passando por algum problema, a gente, né, tem a tendência de focar o problema. Quantas vezes já estava acontecendo comigo, né? Eu lembro que não faz muito tempo eu estava com um determinado problema, e aí eu saí de manhã cedo, acho que era um sábado cedinho, e eu fui no City Posto ali comprar um pãozinho, e chegando lá, eu vi um sujeito, né, e ele estava ali pedindo para que alguém comprasse um pão para ele poder se alimentar. E eu vi que ele estava junto com um pessoal que estava dormindo na marquise do outro lado. Naquela época, naquele momento, foi como se o Espírito Santo falasse assim, você está achando que você tem problema? Você não tem problema. Esse cara aí tem problema. Então, irmãos, a gente sempre vai achar alguém que ou está sofrendo como a gente, ou está sofrendo mais que a gente. Você não é o único a sofrer. Você não é o único a sofrer, é o que Pedro está falando. E no versículo 10 ele vai falar assim, ó, ora, o Deus de toda a graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Irmãos, o Deus que nós servimos, lembra disso, é o Deus de toda a graça. A graça de Deus, ela é multiforme. A graça de Deus, ela é suficiente para qualquer situação da nossa vida. A graça de Deus, ela é suficiente diante de qualquer dificuldade. A graça de Deus é suficiente diante de qualquer temor, diante de qualquer dúvida, diante de qualquer coisa que esteja abalando o nosso coração. Deus é o Deus de toda graça. E o que Pedro está falando? Olha, depois que passar esse curto período, Deus vai te levar para um outro patamar. E nesse outro patamar, Ele vai te restaurar. Ele vai te confirmar. Ele vai te conceder forças. Você está se sentindo fraco, mas Ele vai te dar forças. E Ele vai te estabelecer sobre firmes alicerces. Quando a gente pega um soldado, né? Pouco tempo atrás, numa pregação minha aqui, eu citei o treinamento daquele grupo de elite dos fuzileiros americanos. É um treinamento dificílimo. O pessoal é colocado ali para sofrer e sofrer muito durante o período daquele treinamento. Mas depois, como que aquele soldado sai? Depois você acha que quando ele está lá no campo de batalha, vai ser muito difícil para ele? Não, ele já sofreu pra caramba no treinamento. Ele não vai estranhar tanto lá no campo de batalha. Por quê? Porque ele passou por aquilo. Então, irmãos, quando Deus permite que nós passemos por uma determinada situação, lembra que aquilo ali vai passar. O tempo de cantar vai chegar na tua vida. Eu gosto daquele versículo que fala que o inverno já passou e o tempo de cantar chegou. Eu me lembro de um período na minha vida que eu passei por um dos momentos mais duros da minha vida e que Deus falava, peraí, o inverno vai passar e o tempo de cantar vai chegar e você vai para um outro patamar. Você vai ficar mais firme. Você vai ficar mais preparado. Deus vai te confirmar, Deus vai te alicerçar. E é o que o apóstolo está falando para aqueles irmãos aqui, né? E aí ele vai terminar, versículo 11, ele vai falar assim, a ele, portanto, seja o pleno domínio, né? Ele está se referindo a Deus, a Cristo, seja o pleno domínio para todos sempre. Amém. E ele vai se despedir, então, no versículo 12, ele vai falar assim, com a cooperação de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu vos escrevi resumidamente. Então esse Silvano, né, é a forma latinizada do Silas, né, que é citado lá no livro de Atos, né? E muito provavelmente era algo que muitas vezes acontecia naquela época. Muito provavelmente Pedro,
né, dizem os estudiosos, que ele deveria estar ditando essa carta, e Silvano, que teria um conhecimento maior, né, gramatical da língua grega, estaria então escrevendo essa carta. É o que Pedro está falando aqui, né? E ele fala: vos escrevi resumidamente, né? Imagina se não fosse resumido, né? Encorajando-vos e testemunhando-os que essa é a graça de Deus. Nela, pois, permaneceis firmes. Versículo 13: aquela que está em Babilônia, igualmente eleita convosco, vos saúda. A quem que ele está se referindo aqui? Dizem, né, os estudiosos da palavra, que aqui seria uma maneira codificada dele se referir à igreja que estava em Roma. Tá? Então, Babilônia aí seria um sinal, né, da oposição, né, contra a igreja de Deus, e ali nós sabemos que estava naquele período tão difícil, e existiam irmãos ali em Roma. Então, muito provavelmente, Pedro estava ali junto com esses irmãos, e está falando ali aquela que está em Babilônia. Então, muito provavelmente, pode ser que essa Babilônia seja Roma ali, né? É o que o pessoal fala. Vos saúda, assim como Marcos, meu filho. Versículo 14, para poder encerrar: cumprimentai-vos uns aos outros com um beijo de santo amor fraternal. Era muito comum naquela situação, eles chamavam de ósculo santo. Era um beijo, né? Um beijo ali fraternal no rosto, que muitas vezes acontecia até entre os homens, né? E a paz a todos vós que estáis vivendo em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Desculpa, tá? Eu corri um pouco aqui para a gente poder terminar de propósito, mas eu espero, né, que com essa carta, com o estudo dessa carta, a gente tenha recebido muitos ensinamentos a respeito de todos esses temas, né, e que o Senhor Jesus possa nos ajudar a aplicar isso na nossa vida, né, que nós possamos saber, né, que devemos ser humildes, que devemos, ao assumir qualquer coisa na casa de Deus, qualquer liderança, qualquer ministério, né? Às vezes não precisa ser uma liderança, mas que isso seja feito com o chamado divino, que seja feito espontaneamente, que isso seja feito, né, de boa vontade, e que possamos sempre, né, sempre sermos humildes e especialmente nos humilhar diante, né, debaixo da potente mão de Deus. Ele vai nos exaltar, e lembrar, né, estarmos sempre atentos e vigilantes. Temos um inimigo que está rugindo como leão, está querendo nos tragar, mas a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e quero retornar a palavra ao pastor Vanderlei.